Olá, hoje eu vim aqui para falar sobre os documentos emitidos tanto na importação quanto na exportação. Vou explicar para vocês de uma forma geral a estrutura de todos os documentos que devem ser emitidos, né? Tanto para um processo de importação como para um processo de exportação, de uma forma bem generalizada, né? O que a gente pode encontrar aí com relação aos órgãos que vão emiti-los, os documentos eletrônicos que são emitidos diretamente no Siscomex, tá? Então a gente vai ter uma visão geral que eu preparei aqui para vocês, para poder entender, né, aonde cada documento vai surgir, em qual etapa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar uma imagem aqui de slide para vocês terem uma ideia melhor de como funciona. Então, aqui vocês podem perceber, de uma forma geral, quem emite, né? Quais são os documentos, quem emite esses documentos. Então, a gente tem a principal flechinha ali do lado esquerdo, em cima, o exportador. Então, o que o exportador tem que emitir para exportar, basicamente? Ele teria que emitir a fatura pro forma, né? Ou a pro forma invoice, que é o termo em inglês, a fatura comercial ou a commercial invoice, que é o termo em inglês, o Romaneio ou Packing List, o LPCO, que significa licenças, permissões, certificados e outros documentos. Nesse caso, ele teria que emitir não para toda exportação, apenas para aqueles produtos que precisam de licença prévia para exportar, né? No qual algum órgão vai ter que dar anuência. Aí entram aqueles órgãos anuentes, que é o IBAMA, o Exército, a Polícia Federal, o Inmetro, a Anvisa, tá? E por último, teria a Declaração Única de Exportação, que é a DUI. É a declaração vigente desde 2018, tá? A gente vai falar um pouquinho da questão ali do Siscomex também, para que vocês possam ter conhecimento disso. Então, basicamente, o exportador ele vai ter que emitir estes documentos. Se for uma exportação aonde o país de destino dessa exportação ele estiver dentro de um acordo comercial com o Brasil, aí também vai ter que emitir o certificado de origem. Mas não é o exportador que emite o certificado de origem. Quem emite são as federações autorizadas, associações, tá? O exportador, na verdade, ele providencia, né, através do preenchimento de declaração do produtor, ele solicita, né, a essa federação, mas quem emite não é ele, é a federação. E continuando aqui, né, logo abaixo ali na coluna do exportador, a gente teria o contrato de câmbio, cartas de crédito, SWIFT. Essa parte aqui seria a parte financeira, né? Que também não é o exportador que vai emitir. Quando ele for fechar o câmbio, aonde ele vai receber as remessas do exterior, provenientes da sua exportação, ele vai ter que fechar câmbio com o banco. Então, esses documentos são emitidos pelo banco, né? Agora a gente vai olhar ali a coluna do importador. O que o importador emite? O importador ele não emite, por exemplo, fatura pro forma, fatura comercial, packing list, porque quem emite é o exportador. Então, o importador ele recebe esses documentos, né? Quando ele está importando, ele recebe do exterior, tá? Então, ele só vai emitir, por exemplo, quando o produto chegar aqui, quando ele tiver que liberar o produto na aduana, ele vai emitir a licença de importação e a declaração de importação. A licença não é para todas as importações, é claro, para aquela importação que necessitar de licenciamento prévio, que a gente chama de LI, tá? E a declaração, né, tem que ser emitida em todas as importações. Na verdade, a gente agora está em processo de transição, aonde não teremos mais a declaração de importação, e sim a do INPE, que é a Declaração Única de Importação, que a gente vai falar um pouquinho também quando a gente for falar de Siscomex, onde aparecem os documentos que são emitidos pelo importador e pelo exportador dentro do Siscomex, para vocês poderem entender melhor, né? A gente vai falar ali só dos documentos eletrônicos mais à frente. Então, qualquer outro certificado de autorização, de anuência que o importador tiver que solicitar, ele vai solicitar. Quem vai emitir são os órgãos anuentes.
Depois nós temos ali os conhecimentos de embarque, né? Quando existe um processo de importação e de exportação, a mercadoria ela embarca, né? E esse embarque vai gerar a emissão de um certificado, que é o conhecimento de embarque, onde a gente vai ter, dependendo do modal, nós vamos ter o BL, que é o Bill of Lading, se for marítimo, o AWB, que é o conhecimento de embarque aéreo, e o CRT, se for um conhecimento de embarque rodoviário, tá? Aí quem emite esses conhecimentos de carga são os agentes de carga, né? Os armadores, as agências marítimas. Indo mais à frente, a gente consegue perceber aqui nessa ilustração a amplitude do comércio internacional. Então, quem são os participantes do comércio internacional? Então, a gente tem já desde os órgãos ali internacionais, né, os organismos internacionais, que são gerados ali, os acordos internacionais também, se o Brasil vai importar ou exportar de algum país que tem acordo, isso vai estar estipulado, né, dentro da própria OMC, da ONU, tá? Então, a gente percebe que quando uma empresa comercializa internacionalmente, ela tem que considerar toda essa questão internacional, né? Os estados que fazem parte dos acordos internacionais, e só assim ela vai poder saber se ela vai emitir certificados, né, de origem para poder operacionalizar essas importações e exportações dentro de toda a questão internacional, né? E aí, dos organismos internacionais, a gente parte para a questão de país, né? O país importador ou exportador, que sempre vai estar um do lado, né? Se eu estou exportando, eu estou aqui como país exportador. Se eu estou importando, eu apareço como país importador. Mas a questão é que toda essa operação, né, de importação e exportação, ela tem que ter os participantes, né, os intervenientes, que são os despachantes aduaneiros, os freight forwarders, aquelas empresas que operam ali nos terminais de carga, né, a Receita Federal, que é o órgão que vai autorizar a entrada ou saída de produtos da nossa aduana, né, a gente fala internacionalmente, seria customs, né? Aí entra a questão do transporte internacional, então quais são os modais de transporte que podem se envolver numa operação internacional, e aí geram os documentos, né? Pagamento, garantias internacionais, aí entram os bancos, né? Tanto do importador como do exportador, aí as cartas de crédito, né? Aí a gente também pode estender ali a questão do crédito à exportação, né? A gente tem o seguro de crédito à exportação, que são emitidos pelos bancos, tem a CC, adiantamento de contrato de câmbio, ACE, adiantamento de cambiais entregues. Então, assim, é muito geral, né? Se a gente for ver cada ponto desse aí, cada ponto que a gente for falar que gera uma aula, né? E os bancos comerciais, eles participam ali do fechamento de câmbio ativamente, né? Eu só posso receber os valores de uma exportação através de um banco comercial autorizado a operar em câmbio pelo Banco Central, né? Então, tem todas as questões aí. Como eu falei para vocês, eu ia falar um pouquinho ali da parte do Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Ele era um software instalado, né? Agora ele é um sistema que a gente pode acessar na web, que formula os documentos eletrônicos, tanto de uma importação como de uma exportação, tá? Então, o Siscomex, ele é exercido pelo governo, né? Todos os órgãos anuentes, participantes do comércio internacional, eles conseguem se encontrar ali. Eu coloquei até uma foto curiosa, que antes a instalação, quando era um software instalado, o Siscomex, existia um tutorial e disquetes para a gente poder instalar o Siscomex no computador de quem, né, iria acessar para emitir a documentação. Hoje a gente já tem uma comunicação direta via sistema com todos os órgãos emissores e gestores, né? Então ali a gente entra a Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior, o MAPA, o Banco Central, os despachantes, os agentes de carga, as empresas importadoras e exportadoras, né? Ou seja, todas as operações são registradas via sistema e analisada pelos órgãos, né, online.
tá? Então ficou muito mais fácil, na verdade, né? Com os documentos eletrônicos. Se a gente for pensar lá na década de 90, nós ainda tínhamos as declarações, né, tanto de importação e exportação, emitidas na máquina de escrever. Era tudo datilografado, né? Então, o Siscomex Exportação ele entrou em vigor em 1993, né? Durante todo esse processo aí, todos esses anos aí, ele teve alterações, né? Sempre para implementar mudanças positivas, né? Então, em 2012, a gente tinha o Siscomex Web, que a gente chamava de NovoX, tá? Aonde tinha lá o RE, a DDE, hoje não tem mais, né? A partir de 2018, a gente tem trabalhado aí com Siscomex Exportação, através da DUI, que é a Declaração Única de Exportação. E o Siscomex Importação, ele sempre o processo que entra primeiro é a exportação, né? Então depois aí o governo vai lá e faz as melhorias, né, ou implementa a importação. Então, o Siscomex Importação, ele entrou em vigor em 97, né? Em 2012 também ele teve uma modificação, que era o Siscomex Web, onde a gente tinha a declaração de importação e a ELI, que continua até hoje, né, pessoal? Mas, como eu falei, na verdade, isso vai. A declaração única de exportação, a do INPE, de importação, a do INPE, ela vai entrar em vigor, acho que ainda esse ano. Na verdade, já era para ter entrado em 2019, não deu. Aí veio pandemia, atrasou tudo. Então, a gente acha que, de repente, esse ano a do INPE entre em vigor. Vamos acompanhar. Inclusive, semana que vem vai ter aí uma live aí do governo federal que vai justamente falar sobre isso, tá? Quando que vai ser implementada para todas as empresas a do INPE, a Declaração Única de Importação, tá? Porque em 2018 ela já está em teste, na verdade, né? Grandes empresas aí, empresas certificadas OEA, já estão utilizando a do INPE, mas ela ainda não está, né, sendo utilizada por todas as empresas. Aqui, só para curiosidade, a gente tinha o Siscomex Exportação, ele era aquele cara preta, né, que a gente chamava, sistema DOS, que era o de 2012, né? Depois o de 2000, ele passou para Siscomex Exportação Web, e agora a gente tem a DUI, desde 2018. E o Importação, também, né, a primeira implementação lá em 1997, depois ele passou por modificações lá em 2012, e agora já nós temos aí a implementação da do INPE já, como é que é a cara da do INPE, ela já tem uma versão teste, né? Então já está lá no portal Siscomex disponível, onde a gente pode ver aqui na direita, né, embaixo. E o portal Siscomex, na verdade, ele é aquele sistema single window, tá? É um sistema que mundialmente está sendo recomendado, né, para facilitar a questão burocrática do comércio exterior, né, para diminuir a burocracia, na verdade. Tá? Então, não é uma recomendação, na verdade, das Nações Unidas para todos os países que operam no comércio internacional, né, e claro que assinam a OMC, a ONU, né, então, não é algo que está sendo implementado apenas no Brasil, esse sistema single window, onde todos os órgãos eles conseguem conversar, vamos dizer assim, em uma janela única, né? Em um único sistema, tá? Então, essa aqui é a cara do portal único Siscomex, né? Então, vocês podem ver ali que cada quadradinho ali tem um órgão ou uma instituição que entra, né, de acordo com a sua percepção, né? Então a gente tem importador, exportador, tem toda a cadeia logística que vão ser ali os agentes de carga, né, que vão entrar ali por cadeia logística, os fiéis depositários dos armazéns, tá? A gente tem o remessa expressa, que é os correios, né, onde eles precisam também acessar, porque eles recebem encomendas do exterior. E também enviam, né, remessas para o exterior. Ali as instituições financeiras, os bancos, né, que operam em câmbio, o Banco Central, as empresas de certificação OEA,
O habilitar empresa é quando a empresa ela precisa se registrar, né, se credenciar no radar. Eu tenho um vídeo falando só sobre credenciamento no radar também, se vocês quiserem entender como é que funciona, porque todo importador e exportador ele tem que se credenciar no radar, né, na Receita Federal, para poder utilizar o sistema, o Siscomex. E ali acesso público. Se vocês forem clicar ali em acesso público, vocês têm acesso a algumas partes, né, que são disponibilizadas pelo governo para que a gente possa acessar, tá? Então ali tem até a declaração única de exportação, você pode acessar e você pode preencher. Aí você vê como que é o preenchimento da DUI, tá? Então, como eu falei, é uma abordagem mundial, né, para solucionar as questões, né, agilidade, né, no comércio exterior. E aqui eu coloquei alguns países que já estão utilizando esse modelo de janela única, né, o single window, tá? E aqui, para a gente poder entender, compreender que existe o portal Siscomex, ele é uma base de dados única, onde todos os órgãos se remetem a essa base de dados, pesquisam essa base de dados, que é registrada, né, pelo importador ou pelo exportador, através dos documentos emitidos no portal único Siscomex. Tá? Então, ali todos conversam, né, entre si, e através dessa forma você pode liberar as mercadorias na aduana, tanto para entrada, né, para nacionalização de produto importado, como para saída, que é para desnacionalizar o produto, né, quando ele vai ser exportado. Então, os documentos eletrônicos, né, eles tanto para importar ou para exportar, eles estão dentro de um portal que segue um modelo janela única, recomendação das Nações Unidas, e todos os países aqui eles se utilizam, né? Aqui no Brasil a gente chama de Siscomex, então nos outros países tem outros nomes, tem o TradeNet, Sissex, Vulse, né? Então, cada país tem o seu sistema para importação e para exportação. Então, eu espero que tenha ficado claro a questão dos documentos, tanto em uma importação como em uma exportação. Agradeço a atenção e a gente se vê em outros vídeos. Abraços!